Quanto um advogado cobra em uma ação trabalhista? Essa é a sua dúvida? Está contratando um advogado, pesquisando preços, está em dúvida quanto é que é comum um advogado cobrar para fazer uma ação trabalhista ou para defender em uma ação trabalhista? Vou compartilhar com você ao longo desse vídeo a minha experiência advogando nessa área aí nos últimos 10 anos e provavelmente eu vou trazer alguma situação que se encaixe no seu caso e pode te ajudar. Então vamos lá para o vídeo de hoje? A gente tem muito o que falar hoje, então vamos separar esse vídeo em duas categorias, tá bom? Primeira parte do vídeo eu vou falar sobre o advogado do trabalhador. Então é o advogado que entra com a ação trabalhista buscando os direitos do trabalhador. Aqui esse tipo de advogado ele tem um estilo de cobrança muito parecido, tem algumas variações, diferente do segundo momento em que eu vou falar do advogado que defende a empresa. Aqui a cobrança é completamente diferente, tá? Então vamos do início. Imagina que um trabalhador procurou o advogado, viu que tem direitos trabalhistas a receber e decide, vou contratar esse advogado. Quanto que esse advogado pode, deve ou comumente cobra? Porque, gente, existe uma tabela de honorários com valores ali sugeridos pela OAB em que os advogados deveriam cobrar, mas a regra de mercado e região varia muito. Então, o que é o mais comum que um advogado de trabalhador faça? O mais comum é que ele cobre um percentual sobre o resultado final do seu cliente. Esse percentual costuma variar de 20% a 30%. Em regiões ou em escritórios pode ser que seja mais do que isso ou menos, mas na média é de 20% a 30%. Aqui na nossa região sul de Santa Catarina o mais comum é 30%, inclusive. Mas tem regiões que o mais comum é 20%. Como assim, Eduardo? Assim, no final do processo, se o trabalhador receber, por exemplo, 100 mil reais e o advogado combinou em cobrar 30%, o advogado vai receber 30 mil reais de honorários no momento em que o cliente recebe os 100 mil, desconta 30 do advogado, fica com 70. Então esse é um exemplo clássico. Essa é a forma mais comum do advogado cobrar honorários. Claro que, normalmente, os advogados que cobram mais, que seja os 30% ou até mais que isso, devem entregar um serviço melhor, com mais qualidade, com mais resultado, porque senão não faria sentido eu pagar mais caro por algo que é pior, né? Além do percentual, ou seja, a mais do que o percentual, ainda existem alguns advogados de trabalhador que cobram honorários iniciais. Então, para começar o processo, você vai me pagar aqui R$1.000, R$2.000, R$3.000, geralmente é um valor fixo, que varia bastante, de R$1.000 a R$5.000, na média, tá? Muitos advogados nem têm essa cobrança de honorários iniciais, mas alguns têm. Por isso que eu estou mostrando para você aqui os diferentes tipos e estilos de cobranças que existem. Então a gente já falou do percentual e já falou dos honorários iniciais. Existe ainda os honorários durante o andamento do processo. Tem alguns advogados que, independente de cobrar o percentual e o valor na entrada, cobram um valor mensal enquanto o processo estiver em andamento, tá? Isso não é muito comum, é raro até de se ver na área trabalhista, mas para que você saiba todos os tipos que existem, esse é um tipo de cobrança que também existe, ok? Assim a gente fecha a parte do trabalhador. Então esses são os preços mais comuns, como eu disse, vai de caso a caso, vai de região a região. Pense assim, o que mais importa é você ter um bom advogado, que entregue o resultado, porque se o resultado for bom, você pagar ele vai ser justo. Agora vamos falar no segundo momento desse vídeo para quando o advogado defende a empresa. Uma empresa que está se defendendo na área trabalhista e no processo trabalhista, ela não tem dinheiro a receber. Ou pelo contrário, se ela perder, ela vai pagar. Se ela vencer, ela não leva nada. Então é diferente a cobrança do advogado, os honorários cobrados da empresa, porque se o advogado da empresa na defesa vencer, significa que a empresa não vai pagar nada para o trabalhador que entrou no processo. Então ela não pagou nada na derrota do processo. Mas o advogado trabalhou, então ela deve pagar o advogado. Então o advogado de empresa não costuma cobrar percentual, porque a empresa não vai receber nada. Ele costuma cobrar um valor fixo,
pelo processo inteiro, ou por fases do processo. O processo pode ter 2, 3, 4, 5, 6 fases, em cada fase ele cobra um valor, ou ele pode cobrar um valor fixo mensal enquanto o processo inteiro durar. Tudo que eu estou falando, gente, são os vários estilos que existem e depende de negociação entre o advogado, entre a empresa. Então, cada região, tudo faz mudar o preço. Não tem como definir algo fixo. Mas eu já vi acontecer muito, e é comum, cobrar para defender no processo inteiro valores fixos apenas, né? Então, um valor fixo. Olha, para te defender, eu te cobro o valor aqui de R$5.000, R$10.000, R$15.000. Na média, eu vejo variar entre 5 e 15 mil reais. Tudo depende muito do tamanho do processo, do valor que está envolvido, do quanto de trabalho que vai ser dedicado naquela ação e da responsabilidade envolvida, tá bom? Assim a gente conseguiu passar de forma bem completa sobre os vários pontos, os vários estilos de cobrança que existem dentro de um processo trabalhista. Seja quando é o advogado do trabalhador, seja quando é o advogado da empresa. Eu espero que em alguma dessas cenas você tenha se encontrado, tirado a sua dúvida, que de alguma forma esse vídeo tenha ajudado você. E se ajudou, não se esqueça de clicar no botão de gostei, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser lembrado sobre os vídeos que a gente posta aqui nesse canal. E se você ainda ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários qual é a sua dúvida sobre esse assunto. A gente vai ler, respondê-lo, quem sabe a gente grava até um vídeo com a dúvida que você mandar aqui nesse comentário. Já pensou? Então, deixa um comentário aqui que a gente vai estar de olho, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!